ser no endotélio vascular. Lembram de ontem? Ontem o meu defeito estava aqui com as ANS, e aí prejudicou toda essa parte da filtração. Agora, o meu defeito, ele vai estar ou no podócito ou na membrana basal glomerular. Então, a síndrome nefrótica é, por definição, proteinúria maciça. Independente se é GESP, lesão mínima, membrana proliferativa ou mesangial, todas elas, membranose, vão ter um problema ou de membrana basal ou de podócito, tá? E sempre elas vão ter a perda de proteína maciça. Elas têm características completamente diferentes. Uma oferece só albumina, uma tem uma natura associada, uma consome complemento, a outra não. Mas para ser síndrome nefrótica, o que tem que ter? Proteinúria maciça. Se tem proteinúria maciça, é uma nefrótica. Qual é o que eu não sei? Eu vou ter que investigar, tá? Na pediatria fica mais fácil, porque ao invés de 5, eu me resumo a uma em 90% das vezes. Que é o que o generalista vai precisar saber. Eu não, eu tenho que saber sim, porque quando não dá bom, você não resolve, eu sou filha minha. Mas vocês precisam saber dar mais comum, porque o generalista consegue resolver 90% dos problemas, e não sempre, tá? Então a gente vai falar de síndrome nefrótica, lesão mínima. Então, como a gente falou, a síndrome nefrótica é um defeito herdado ou adquirido do podócito na membrana basal glomerular. E na lesão mínima, que é o que a gente vai falar hoje, esse defeito ele é no podócito, tá? Então, evidentemente no podócito. Eu adoro essa foto, eu acho o podócito lindo nessa imagem, a gente consegue ver ele bem, que parece realmente o nosso polvo. Aqui o corpinho dele, olha aqui as pedicelas, né? Então, nessas pedicelas, olha como elas envolvem muito perfeitamente o endotélio vascular, a parede do glomérulo, a membrana basal glomerular, ela fica toda envolvida, que é podócito, membrana basal e endotélio vascular, né? E isso vai tanto contribuir para a formação de barreira de carga, né? E ajudar a estabilizar ainda mais o glomérulo. Então, tudo isso que está saindo, que é o verde cocô de neném, ó, é proteína. Então, na síndrome nefrótica, esse podócito sofre, solta os bracinhos, se machuca e aí a perda de proteína vai saindo pela urina. Então, ela vai acontecer por perda da barreira de carga ou da barreira de tamanho. Na lesão mínima é muito mais carga do que tamanho, mas pode acontecer dos dois. E essa perda dessa barreira vai ocasionar uma perda maciça de albumina, não só ela, como outras proteínas, como as imunoglobulinas, a globulina de ligação da tiroxina, que tem uma ação importante ali para hemostasia da tireoide, então ele é um precursor do hormônio da tireoide. A proteína fixadora de colecalciferol, o colecalciferol é a vitamina D, né? Quando a gente compra ele como colecalciferol. E aí a gente vai, então, ter essa perda da proteína fixadora de colecalciferol, de vitamina D, ocasionando também uma hipovitaminose D. A perda de imunoglobulina, ela deixa esse indivíduo com síndrome nefrótica mais predisposto a infecções, né? Então, a gente vai ter alguém imunossuprimido porque ele vai perder especialmente IgG, que são aquelas imunoglobulinas que guardam a memória das infecções. Então, quando a gente vacina para criar IgG. A gente vai ter, na perda ali da globulina de ligação de tiroxina, uma susceptibilidade maior ao hipotiroidismo. Então, vejam só, o defeito ali no podócito, com a perda de várias proteínas, vão ocasionando diversas outras doenças. Então, hipotiroidismo, imunossupressão, hipovitaminose D, eu tenho perda de transferina, então tenho uma predisposição maior para anemia, e eu tenho perda da antitrombina 3, que é o grande vigilante do nosso corpo para evitar a trombose. Então, tudo
que tem canos e conexões como vasos de sangue, ele tende com o choque, porque o choque do nosso aparelho vascular é muito grande, as células se batem lá dentro. Então tem uma tendência a trombosar. Então quando a gente tem esse choque dessas células que formam agregados conectados, a antitrombina 3 ela vai separar. Então ela é um anticoagulante natural. Entendeu? A gente produz esse anticoagulante para que o nosso corpo funcione perfeitamente. E quando ele é perdido, os pacientes com síndrome nefrótica têm o maior risco de trombose. Assim como o anticoncepcional. Ele também diminui a produção de antitrombina 3. Quando a gente vai dosar em uma questão de proteína, a gente vai na albumina, né? A gente vai pedir proteína. Então, o pedido de exame é proteína, ou em amostra isolada de urina, lembra que tem que pedir a creatinina também, ou a proteinúria de 24 horas. E aí, vamos dosar todas as proteínas que saem da urina, essas inclusive. Para pedir microalbuminúria, que seria só a albumina, a gente usa mais como lesão de órgão-alvo. Ela geralmente é a primeira proteína que começa a ser perdida, é a albumina. Porque quando tem algum problema no rim, é a perda de carga, que vai ser a primeira a ir embora. A de tamanho vem depois. Então primeiro começa perdendo a albumina, mas logo em seguida com uma lesão, vai perder todo mundo. Então hoje para o diagnóstico a gente usa valores de proteinúria. Todas as proteínas, não de microalbuminúria. Tá? Então, lembrando dessa foto, nosso problema vai estar aqui no podócito. Eu vou ter uma perda da barreira de carga, lembra que a gente falou ontem? Então vai escapulir muita albumina, que é a proteína mais abundante do nosso sangue. E também aquelas outras amigas que a gente viu vão acabar indo embora também por uma desestabilidade da barreira de tamanho. Então, como eu falei, na criança, 90% de todos os casos de síndrome nefrótica são por lesão mínima e a maior parte deles ainda é de origem idiopática. Lembra que eu brinquei ontem, nós idiópatas ainda não descobrimos a causa. Eu falo nós, a comunidade científica, tá? E aí, a gente vai, então, ter esse quadro que a gente chama de idiopático. Todas as mães vão perguntar pra gente, doutora, de onde vem essa doença? E a gente vai falar, olha, é multifatorial. Tem alguns trabalhos que falam sobre a questão de uma predisposição genética, né? Então, genes, a genética, genes associados, isso já está provado, comprovado. Então, para algumas crianças, a gente pode fazer painel genético. Tem algumas outras causas ali, falando que a hipovitaminose D prolongada, ela desestabiliza o podócito. Então, poderia ser ali uma causa, mas tem crianças que não têm uma alimentação saudável. Tem uma outra corrente que estuda a questão de traumas de infância associada a maior vulnerabilidade, porque uma criança que sofre alguns tipos de trauma, ela tende a ser mais inflamada, e isso ocasiona uma maior hiperresponsividade ali. E, então, nada muito comprovado a não ser a origem genética. Então, a gente não tem uma causa ainda muito clara para dizer para a mãe, é aqui, ó, esse aqui é o UMG e CPF do causador. Então, a gente vai falar que a maioria acontece porque Deus quis e a gente vai ajudar a senhora a tratar. A maioria tende a melhorar com o corticoide, porque 90% dos casos vai melhorar com o corticoide. E aí a gente vai ver, e se não melhorar, doutora? Aí a gente vai subindo outros degraus do tratamento. Mas por enquanto é isso. Todas vão ter causas, vocês vão ver. E as outras causas correspondem a menos de 10%. A Jéssica é a segunda colocada na infância, corresponde a 5% de todas as nefróticas. Depois vem a membrana proliferativa com 3% e a membranosa com 2%. Mas aqui a gente é generalista, então a gente vai saber de lesão mínima na infância, tá? A maior parte é idiopática, lembra? 90%, mas também existem causas secundárias. Existem causas que algum micro-organismo ou alguma doença autoimune, ela vai ocasionar a doença. Então a gente tem causas infecciosas, hepatite B, C, essa é parecida com a nefra adulta.
hepatite B, C, HIV. Esquistossomose não é comum na região, mas a depender do local que vocês forem fazer prova de residência pode cair, especialmente em Minas. E a prova de residência de Minas é um montão de prova numa só, então cai. Ela tem bastante esquistossomose. Malária aqui da região, então a gente tem que pedir o PP na investigação. Tuberculose, toxo, CMV, que é o citomegalovírus, o EBV, que é o Epstein-Barr, o parvovírus e sífilis. Então a gente geralmente pede o PDRL também. Lembrar que criança a gente tem a sífilis congênita, hepatite que também tem essa transmissão ali pela mãe. E HIV também. As causas autoimunes, a mais comum na infância é lúpus. Então, de todas as causas autoimunes, o lúpus seria a mais comum. De neoplasia, sem dúvida, Hodgkin. As leucemias, enfim, mas Hodgkin seria a causa mais comum. E algumas drogas, especialmente os anti-inflamatórios na infância. É muito comum uma criança com febre vai ao posto de saúde e sai de lá com uma receita de ibuprofeno. Muito comum, porque ele é mais gostoso, porque a indústria farmacêutica de ibuprofeno assedia muitos colegas, então eles acabam recebendo uma receita de ibuprofeno. Só que ele é um anti-inflamatório. Então, o que ele faz? Ele diminui a taxa de filtração glomerular. Ele faz uma vasoconstrição da arteríola aferente. Então, ele vai fazer com que haja uma passagem menor de sangue pelo rim. Isso vai, ao mesmo tempo, fazer uma lesão do podócito e ocasionar uma síndrome nefrótica. É comum acontecer, mais comum do que vocês imaginam. Em geral, a gente tem umas 2 a 5 nefróticas por ano por conta de anti-inflamatório. A maioria, como a gente viu, 90% é idiopática. Tá? A gente faz todos a investigação e não descobre a causa. Oi? Seria sempre o ibuprofeno que aparece? Qualquer anti-inflamatório. É que o ibuprofeno é o mais comum na infância, mas cetoprofeno, nimesulida, nos adultos também são uma causa provável. Então, quem tem problema de coluna, é muito comum desenvolver uma síndrome nefrótica pelo uso do lisador, da nimesulide da vida. É verdade. Oi? A taxa de filtração glomerular. Isso vai também machucar o podócito. Essa diminuição da taxa de filtração glomerular é por isso que todo mundo fala assim, o anti-inflamatório dá problema nos rins. Porque ele faz sim uma insuficiência renal, a depender da dose e um tempo prolongado de uso. Então, só por essa vasoconstrição, ela já faz uma lesão renal. Associado a isso, ele também machuca o podócito. Então, seriam mecanismos diferentes. Tá? E aí, então, o diagnóstico, que se mistura com a definição, vai ser por essa proteinúria maciça. Lembra que a gente conversou que proteinúria na infância é maior que 50 miligramas por quilo por dia. Alguma literatura traz por metro quadrado hora. Já vi prova de residência também cobrar isso. Alguma literatura não. Todas trazem isso. É padronizado. Mas a gente usa muito mais. Quando vem o resultado da proteinúria, é só você dividir pelo peso. Então a gente acaba usando mais os 50 miligramas quilo dia. Para a gente usar essa fórmula do 40 miligramas metro quadrado hora, a gente tem que calcular a superfície corporal da criança. Então, o resultado divide pela superfície corporal da criança e também divide por 24 horas. Porque a proteinúria ela é de 24 horas. E aqui o marcador ele é por hora. Então, a fórmula, esse jeito que está ali. Proteinúria maciça na infância é definida como uma perda de proteína de 40 miligramas metro quadrado hora. Sim, é verdadeiro. Eles cobram isso. Tá? Então, são 3 formas de avaliar a proteinúria. A gente usa mais frequentemente essa quando coleta em 24 horas, a de 50 miligramas por dia, porque só dividir pelo peso e está pronto. É mais rápido. Mas na pediatria, como eu falei ontem, o que a gente mais usa é o índice proteína creatinina, porque muitas crianças são incontinentes, para a gente conseguir um resultado mais rápido e começar um tratamento mais rápido. Então,
também, que é o índice de proteína creatinina maior que 2, tá bom? Beleza. Quando essa proteinúria ela começa a acontecer, outras coisas também, né, vão saindo junto. Então, quando essa proteína ela vai embora, a gente tem a hipovitaminose D, a gente tem também a questão ali da aumento da predisposição de trombose. Ótimo. É muito comum isso, quando a proteína sai pelo xixi, a gente também vai ter uma quantidade menor de proteína no sangue, certo? Então, isso vai gerar uma hipoalbuminemia. Sai proteína pelo xixi, muito maciça, sai todo o xixi, vai sair muita proteína. Então vai faltar proteína dentro do sangue. Tudo bem? Então a gente vai ter proteína maciça, uma hipoalbuminemia. E quando a gente tem uma hipoalbuminemia, o nosso corpo vai tentar repor essa albumina no sangue. Não é lógico? Se eu perco a albumina, eu vou precisar dessa albumina. A albumina está envolvida em vários processos. Ela se liga ao cálcio, ela está associada à nutrição, à redução da inflamação do corpo. Então, eu preciso de albumina para viver. O nosso corpo vai produzir albumina. Onde que a albumina é produzida? No fígado. Só que o fígado ele não é um órgão inteligente. A Joana tem que engolir essa. Ele é bem burro. Então, o que ele fabrica? Ele fabrica tudo que ele sabe. Se ele é estimulado a fabricar, ele não consegue fazer só albumina. Ele vai fazer tudo que ele sabe. E o que o fígado produz? Albumina, colesterol, o que mais? Fator de coagulação e um precursor, na verdade um hormônio que estimula a produção de plaquetas, que é a trombopoetina. Tá? Então ele vai fabricar tudo que ele sabe. Isso vai ocasionar então, perdeu a albumina, caiu a albumina no sangue. Perdeu a albumina no sangue, o fígado vai fazer a albumina. Só que ele não consegue repor. Ele vai perder, ele vai fazer e vai perdendo, vai fazendo e vai perdendo. Mas pelo menos você não morre, né? Porque tá fazendo, tá perdendo, mas tá fazendo. E aí vai aumentar as outras coisas. Então eu vou ter uma hiperlipidemia, ou seja, colesterol muito aumentado, triglicerídeos muito aumentado, uma plaquetose por conta da produção da trombopoetina e o aumento na produção de fatores de coagulação, aumentando ainda mais o meu risco de trombose. Certo? Então, quando a albumina ela sai, a gente vai ter uma queda na pressão oncótica, colodosmótica, né? E ela, lembra que a gente conversou? É uma molécula de carga negativa, né? Então, quando ela vai embora, eu fico com um excesso de cargas positivas dentro do vaso de sangue. E aí vocês não vão ver nenhum nefrótico dando choque na rua. Então, o que acontece com esse excesso de carga positiva dentro do vaso? Ele tem que sair do vaso para manter a eletroestabilidade. E aí, fora do vaso, ele se liga com o cloro. Beleza. Quem é o íon mais positivo dentro do nosso sangue? Que tem mais? Oi? Não o hidrogênio. A gente tem um pH do sangue que é 7,4, que é considerado um pH neutro. Eu falo íon entre sódio, potássio, cálcio, cloro, magnésio e fósforo. O sódio. Então a gente tem muito sódio dentro do nosso corpo, especialmente para o funcionamento da bomba 2 sódio e potássio, né? Porque é o dobro de sódio portanto de potássio. Então, como ele é o íon positivo mais abundante dentro do sangue, ele vai vazar. Ele vai para o terceiro espaço. E aonde o sódio vai, a água vai atrás. Entendem a fisiopatologia do edema aqui? A albumina foi embora, sobrou sódio dentro do vaso. Ele não pode ficar lá porque eu preciso manter a eletroestabilidade. Ele sai do vaso e vai para o terceiro espaço. Percebem que aqui a água não fica dentro do vaso? Ela vai. Então é um edema diferente do nefrítico.
Aqui, o diurético de alta potência não vai rolar, porque dentro do vaso não está água. A água está onde? No terceiro espaço. Então, esse paciente vai ter um edema com o quê? Piparote positivo, porque ele vai ter ascite. Ele vai ter derrame pleural, né? Então, essa água vai estar no terceiro espaço. Então, é um edema diferente. E aqui, então, essa é a fisiopatologia do edema, em que o diurético, neste caso, a furosemida, não resolve. Diferente da GES. Na GES, a fisiopatologia do edema é outra. Você tem uma lesão também do vaso, tá? Mas a gente não está falando de GES, a gente está falando de lesão mínima, pediatria, tá bom? Então, aqui a gente vai ter, então, um edema ocasionado pela diminuição da pressão oncótica e a água com o sódio vão para o terceiro espaço. Então, no raio-x da síndrome nefrítica, eu tenho congestão. Lembra? Com insuficiência respiratória. Aqui o meu raio-x vai ter o quê? Derrame pleural. Tudo bem? Chegaram até aqui? Quer que fale de novo? Não? Então, eu tenho um edema que geralmente a gente chama de gravitacional. É um edema que quando a criança dorme, que ela fica deitadinha, ela acorda sem abrir os olhos, bem inchadona, igual esse amigo parecendo um japonês. E no final do dia, conforme ela vai andando, brincando, essa água vai descendo para os membros inferiores. Então, é muito característico acordar sem abrir os olhos e dormir com as pernas inchadas. Então, você acorda já podendo ficar meio efeito. Tá? E aí a gente vai ter um facilitão positivo, esse pé de pastel. Isso é muito característico do nefrótico e não é característico do nefrítico. O edema do nefrítico, ele dorme e acorda da mesma forma. Ele não é gravitacional. Os dois formam passivo, mas ele não tem essa característica da gravidade, do efeito da gravidade. Porque o edema do nefrítico não está no terceiro espaço. A hipertensão na síndrome nefrótica, então, ela não é comum. Quando há uma perda muito importante de albumina, que a albumina sérica fica em torno de 1, 0,8, acontece, o valor normal é 4, 4,5, tá, gente? Então, quando ela baixa tanto para níveis como 1 ou 0,8, a gente vai ter uma saída muito importante de água do intravascular. E aí a minha mácula densa, aquele sensor, lembra? De pressão do rim, ele vai entender que a gente está vivendo em hipovolemia. E ele pode estimular o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ocasionando uma pressão mais alta, uma hipertensão. Mas isso não é comum. O comum é não ter hipertensão. Tá? Depende, então, da gravidade. Se a criança estiver perdendo proteína há muito tempo, sem diagnóstico, a doença pode se apresentar com hipertensão. Mas o comum não é ela vir, ela não faz parte da tríade. A nossa tríade aqui é edema, proteinúria maciça, né? Com hipertrigliceridemia ou hipertrigliceridemia. Tá? Oi. Alguém falou tal? Estou ouvindo isso. Então, foi o que a gente explicou. A gente vai ter edema e hiperemia, lembra? A plaquetose com a trombopoetina, aumento de fatores protrombóticos. A gente pode ter um hipotiroidismo com a perda da globulina de ligação de tiroxina. A gente pode ter também uma hipocalcemia. Já aqui eu vou ter uma hipovitaminose D, porque eu vou perder colesterol. Lembram que a vitamina D lá no intestino reabsorve cálcio. Ela é a responsável por isso. Então eu posso ter uma hipocalcemia. E associado a isso, uma imunodepressão com infecções de repetição pela perda de IgG. Via de regra, essa criança ela chega pra gente assim, ó. Doutora, fulaninho tá inchado.
Eu levei ele já umas 3 vezes, ele só incha mais. Falei, primeiro o doutor falou que era uma alergia. Eu acho que ele comeu alguma coisa e ele ficou inchado. E, gente, essa é a história mais comum de todas. Então ele comeu alguma coisa, eu achei que ele estava assim com alergia. Aí o doutor passou uns remédios para alergia, que geralmente não é corticoide, é só antialérgico mesmo. Ou então, ele tomou aqui uns corticoides, ele tomou aqui esses remédios, melhorou e depois voltou. Então eu quero investigar a alergia do menino. Porque ele melhora e volta, ou então ele tomou um antialérgico e não melhorou. E aí a gente vai, investiga, vê que ele tem ascite, vê que ele tem uma ausculta reduzida em base pulmonar. Ah, mãe, ele acorda mais inchado? Aí acorda, doutora, ele acorda assim, ó. Tem foto agora. Assim, ó, bem japonês. E quando ele dorme, a perninha tá mais inchada? Eu acho que tá, doutora, eu nunca reparei muito assim na perninha, sabe? Mas o rostinho fica mais seco mesmo. Por isso que eu acho que a alergia, doutora, deve ser um insetinho que pica ele à noite, alguma coisa, porque ele acorda muito inchado. E outra coisa, doutora, ele tá comendo assim, engordou do dia pra noite, sabe? Há 2 meses atrás, ele pesava 30 quilos. E agora tá pesando 36. Não sei o que aconteceu. E assim, não é porque ele tá comendo tanto, mas não sei de onde vem. Então eles parecem estar mais gordinhos, parece um quadro alérgico. Se tomou corticoide, prednisona, melhora e volta. Se tomou antialérgico, não melhora. Então essa é a queixa mais frequente. Poucas mães vão te referir urina espumosa. O que pode acontecer? A perda de proteína causa bastante escumúria, que a gente chama, que é espuma na urina. Mas só o fato de ser menina e ter um jato forte na urina também dá. Vocês vão fazer xixi especialmente de manhã? Não tem espuminha? Fica uma espuminha no vaso. As meninas não, mas os meninos geralmente sim. Então, a gente vai precisar fazer uma investigação, porque as queixas são inespecíficas e o diagnóstico, já que eu preciso ter proteinúria nefrótica para fechar a síndrome nefrótica, o diagnóstico ele é laboratorial, tá? Aqui o diagnóstico não é clínico. Então, eu peço um hemograma, que aí seriam indícios da plaquetose, um hemograma com um pouco de anemia. A função renal, na maioria das vezes, está normal, mas a gente precisa fazer diagnóstico diferencial com uma nefrítica, apesar que aqui ela não queixa de xixi na urina. A vitamina D, a gente dosa para ver se está baixa, sódio, potássio, cálcio especialmente. O C3 e o C4, em geral, a gente pede para diferenciar entre as síndromes nefróticas, porque na membrana proliferativa consome, aqui não consome, e para diferenciar também entre uma nefrítica. Albumina, o lipidograma, o EAS, que vai ser ali um aliado, porque ele, embora não quantifique a proteinúria, ele consegue ver se tem ou não, e ali algum exame para eu quantificar a proteinúria. Que aí pode ser a proteinúria de urina em 24 horas ou o índice de proteína de creatina. São estar craques em PC quando chegar na internet. Lembra que a partir do momento que a gente fecha o diagnóstico de síndrome nefrótica, e para ser síndrome nefrótica tem que ter o quê? Proteinúria maciça. O fundamental é proteinúria maciça, tá? E não ter hematúria. Não é comum hematúria na síndrome nefrótica. Então eu tenho que ter o quê? Proteinúria maciça. O diagnóstico da síndrome nefrótica é proteinúria maciça. Não tem outro diagnóstico que não síndrome nefrótica frente a uma proteinúria maciça. Ah, mas ele tem edema, ele tem derrame pleural, ele tem esse edema gravitacional e ele não tem proteinúria maciça. Mas isso é uma síndrome nefrótica, professora, porque ele tem hipercolesterolemia, ele tem o resto. Isso poderia ser uma síndrome nefrótica? Sem proteinúria maciça? Mas com todos os outros comemorativos? Não. Existem outras causas de hipoalbuminemia que também levam a todo esse quadro de hiperlipidemia, de trombose, de plaquetose. Alguém sabe um exemplo?
hepatite autoimune, a cirrose, dependendo do grau de emissão, se você ainda consegue produzir alguma coisa, ela também pode ocasionar isso. Existe uma doença que também é a enteropatia perdedora de proteínas. Então, sair pelo cocô e não pelo xixi, tá? Então, existe a enteropatia, ou seja, patologia entérica que perde proteína. Então, para ser síndrome nefrótica, tem que ter proteína na albina de forma acessível. Combinado? Fiz o diagnóstico de síndrome nefrótica e aí eu vou ter que então saber se ela é idiopática ou primária ou se ela é secundária. Se ela é primária, eu não tenho o que fazer, vou tratar, mas eu não preciso me preocupar em tratar a causa, porque não tem. Se ela for secundária, eu tenho obrigatoriamente que tratar essa causa. Então, se a criança tiver tuberculose, hepatite, HIV, sífilis, toxo, Epstein-Barr, citomegalo, malária, lúpus, leucemia, linfoma, se eu não tratar essas doenças, eu não tenho como resolver a síndrome nefrótica, porque ela está sendo ocasionada por isso. Então, eu trato a doença de base, primeiramente, tá? Se ela for secundária, eu trato a doença de base. No primeiro episódio, então, na síndrome nefrótica, a gente exclui as causas secundárias. E se for uma criança em faixa etária pediátrica que não tem nenhuma causa secundária, a gente chama de idiopática, a gente vai usar prednisona ou prednisolona sempre. Por quê? Porque as lesões mínimas têm uma drástica resposta. Nesse caso, a maioria das lesões mínimas acontece um enlouquecimento do neutrófilo. Ele começa a ficar extremamente agressivo e machucar o podócito. Então, ele emana algumas citocinas ou faz uma lesão direta. E a prednisona é um imunossupressor. Então, ela acaba fazendo o quê? Inativando, eu até brinco, amarrando as mãozinhas do neutrófilo, para que ele pare de agredir o podócito. Então, a maioria das lesões mínimas acontecem por conta desse enlouquecimento do neutrófilo. Por isso que aquele fator de estresse pode, um trauma pode ocasionar, porque predispõe ao status inflamatório. E aí a gente vai usar então prednisona, que é comprimido, e prednisolona, que é xarope. A depender da idade da criança, os dois são similares. Assim, do ponto de vista de eficácia, elas são a mesma, tá? Então a gente vai usar prednisona ou prednisolona, mas antes de imunossuprimir, a gente precisa sempre usar um antiparasitário. Vocês aprenderam isso com o Luquinhas? Ele fala que antes de fazer uma químio, a gente precisa sempre dar um remedinho de verme antes? A de gás, calórico. Isso serve para qualquer imunossupressão, tá? A de reumato também, não tinha ter falado. Então, quando vocês forem tratar lúpus, quando vocês forem tratar uma doença gástrica que tem causa autoimune, que você usa imunossupressor, quando você vai tratar um câncer, que você precisa de quimioterapia, você precisa erradicar o estrongiloide. Ele em especial. O estrongiloide é um bichinho que ele consegue entrar e sair pela parede do intestino. E com isso ele carrega bactérias colônicas, né, em cima dele. Então, quando você tem uma imunossupressão com uma inativação dos neutrófilos, isso é muito perigoso, porque os neutrófilos é que matam essas bactérias. Se eles estão sendo inativados, as suas defesas estão sendo reduzidas, o que vai acontecer é que elas vão se proliferar e pode fazer um choque tóxico muito grave, com altíssimo risco de óbito, porque ele é rápido. Então, sempre antes de qualquer imunossupressão, a gente precisa usar um antiparasitário que pegue estrongiloides. Quase todos, menos o mebendazol. Mebendazol não pega, isso também é questão de prova de residência. Albendazol, o Anita, deixa eu pensar. Exemplos de antiparasitário, gente.
Seclinidazol pega mais na meba. Também pega mais na meba. O que pega mais verminho, tem mais um. É mebenda, albenda, o anita, que é o nitazoxanida. Eu acho que só esses dois seriam as nossas duas opções. Só que o mebenda é o que é mais indicado para criança menor de 2 anos, né? A gente não usa albenda, aí nesse caso teria que fazer o anita, o nitazoxanida. Então o mebenda não pega estimulantes. Não, menor de 2 anos, o albendazol ele não é seguro. Mas para todas as outras faixas etárias, sim, de 2 a 200 anos, inclusive a dose é a mesma. E ele é uma medicação muito antiga. Seus pais com certeza tomaram esse remédio de verme, albendazol. Então ele é muito seguro. Só que com 2 anos ainda não tem estudos que mostrem essa eficácia. Eficácia não, essa segurança. E aí a gente acaba usando a nitazoxanida, que a partir dos 6 meses já tem segurança. Mas a gente prefere o albendazol. A eficácia dele é maior contra espondilomas. A nitazoxanida pegaria como se fosse 80%. E o albenda praticamente 100%, 99,8%. Então ele pega melhor. E a gente usa por 5 dias. Então usa bastante tempo para garantir. Tá? Pode falar. Porque é o único jeito. A pergunta dela é muito interessante. O meu paciente já está imunossuprimido, porque ele já está perdendo IgG. Eu vou imunossuprimir mais? Sim, porque o único jeito que eu tenho de parar a perda de IgG é parando a ação do neutrófilo. Um outro ponto. O paciente com leucemia ou linfoma já é imunossuprimido. Mas ele tem sempre, 200 mil leucócitos, nenhum deles funciona, porque eles são disfuncionais. E o tratamento é imunossupressão. Então, o único jeito de eu melhorar é deixar ele um pouquinho mais no fundo do poço, para ele conseguir seguir. Tá? Então, aqui a prednisona e a prednisolona, elas vão ser a base do tratamento da lesão mínima, porque o neutrófilo é quem agride, na maioria das vezes, o podócito. Isso no caso da idiopática, tá bom? Então, sempre antes de começar a prednisona, a gente vai fazer o albendazol ou nitazoxanida, tá? E, no caso do edema, se for aquela criança que acontece, chega muito, e não está conseguindo enxergar, que tem edema de esclera, esse branquinho do olho, tá todo edemaciado, você não consegue nem ver a íris, a gente usa a hidroclorotiazida, que é um diurético de média potência, que permite o que a gente chama de refilling do intravascular. Então sai só de água, devagarzinho, a gente convoca, mas só de água do terceiro espaço para o intravascular. Então isso permite, né, tem tempo para que não haja uma isquemia. Porque se a gente usar a furosemida aqui, a gente corre o risco de isquemiar, porque sai muita água, faz hipotensão mesmo. Não dá tempo de vir o que está no terceiro espaço para dentro do vaso. Então a hidrocloro a gente usa na maioria das vezes. Tá? Se tem hipertensão, a gente usa alguém que ative o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Porque a fisiopatologia aqui é essa. Então a gente só usa e é cobrar se houver hipertensão. Isso para lesão mínima. Tá? E a vitamina D a gente prescreve para todo mundo. Todas as síndromes nefróticas por lesão mínima causam hipovitaminose D e a gente prescreve para todos. Então vamos lá. A gente tem um pouquinho mais de cuidados para falar. E aqui justamente por causa dessa imunossupressão, do paciente estar imunossuprimido, do paciente ter a restrição de sal que ele precisa. Por quê? Se ele engolir mais sal, vai ser parecido com o outro, né? Vai inchar mais no terceiro espaço, mais água vai sair do terceiro espaço. Então a gente não vai deixar ele comer o esquinho, o salgadinho, a Coca-Cola, o miojo, sopa ao margem. Então a gente vai orientar a mãe com relação a isso.
restrição de sal na dieta. Então, quando a gente vai prescrever esse paciente, o primeiro ponto é a dieta hipossódica, né? Higiene adequada dos alimentos, porque ele está imunossuprimido. Para o nefrítico não precisa. E essas orientações vão ser para reumato no lúpus, para o paciente do Luquinhas, para todos os pacientes que precisam imunossuprimir. Então, estimular a deambulação do paciente, e aqui isso é importante porque ele tem um risco maior de trombose. Monitorização da pressão arterial, porque não é comum, mas pode acontecer uma hipertensão. Peso diário, lembra? Ontem a gente falou, ele me ajuda a saber se ele está melhorando ou não. E aí vai me nortear a saída do diurético. Então, esse peso diário, quanto mais perto do peso dele, mais perto a gente está de tirar o diurético. Tá? Controle da diurese, isso é muito importante, porque também esse paciente, dependendo, se não tiver proteína dentro do vaso, ele também pode evoluir para uma insuficiência renal aguda e precisar de diálise. Então, se ele não estiver conseguindo urinar, a gente vai precisar intervir com diálise. Por isso que esse controle do xixi é importante. E aqui, no segmento desse paciente, ele é imunossuprimido, mas é muito comum no posto de saúde a mãe chegar para você, verdade, a tia da vacina. Ô doutora, tudo bem? Posso entrar? Ó, tem uma criança aqui que diz que tem síndrome nefrótica. Eu não sabia o que é isso, nunca vi, nefrótica, acho que é isso aí. E aí, ó, a doutora mandou vacinar aqui. Mas, pode vacinar? Então, isso é muito comum. E vocês, médicos da UBS, vão ter que falar: pode, só não pode fazer vacina atenuada, que seria febre amarela, HPV, catapora. Então, essas não vai poder fazer. Qual vacina que é para fazer? É aqui de tétano. Tá, de tétano pode fazer sim. Tá? Covid. A Covid pode fazer sim. A influenza pode. Então, é muito comum esse tipo de abordagem, tá? Então, as vacinas inativadas não só podem, como devem ser realizadas. Mas as atenuadas, o Zé Gotinha, ele veio querendo tomar o Zé Gotinha. Não pode. Não vai poder. Rotavírus também não pode. Tá? E aí a gente também, na pediatria, indica biópsia. Apesar que vocês chegaram até aqui sem ouvir falar nessa palavra, né? Acho que o segundo slide do Diego era biópsia. O meu não, o meu é o último. Então, por quê? Porque a esmagadora maioria é boazinha, é lesão mínima, e a esmagadora maioria responde bem ao corticoide. Para de perder proteína em até 8 semanas. É uma mágica, eles ficam ótimos. Bochechudos por causa do pushing que o corticoide traz, né? Quem é asmático aqui? Chama bochecha gostosa. Aqui eles vão ficar bochechudinhos, mas não vão ter ascite, não vão ter derrame pleural, vão ser sintomas de pushing, peludinhos, tá? Aquela face bem característica de lua cheia eles fazem, porque a dose de imunossupressão aqui é bastante alta. Mas para de perder proteína. E aí a gente vai, quando parar de perder proteína, e diminuindo a dose do corticoide. Lembra que o corticoide a gente não pode tirar da noite para o dia, porque faz insuficiência renal, né? Então a gente vai reduzindo com desmame programado, tudo muito tranquilo, para ele tentar ficar sem. Cerca de 50%, 70% toleram o desmame, ficam sem. Mas 70% dessas crianças voltam a ter novas crises, né? Novas recidivas. Algumas não, mas é a maioria. Tá? Então a gente vai acompanhar esse paciente por muito tempo. E a gente tem o hábito de dizer que a síndrome nefrótica, se ela é idiopática, ela não cura. Em qualquer momento da vida, pode se passar 20 anos da primeira recidiva, ele pode recidivar, ele pode voltar a perder proteína. Tá? Então ela não é uma doença autolimitada que cura como a nefrítica pós-estreptococco. Ela é uma doença que a gente fala que não tem cura.
que o acompanhamento é para a vida toda. E que pode ser que entre uma e outra dure a vida inteira. E vocês sabem qual é a maior causa de retorno, de recidiva da síndrome nefrótica? A gravidez. Então, a gravidez geralmente faz com que essa síndrome nefrótica volte. Por isso que, quando tem uma paciente com síndrome nefrótica, tudo tem que ser muito planejado. Às vezes, até para você pegar no início, começar uma dose de corticoide precoce para não ser muito alta, enfim. Tá? Mas a gente está falando de criança, né? A gente vai falar para a mãe que é uma doença que não tem cura, que a maioria fica muito bem com o tratamento e que ela pode tratar agora e demorar muitos anos para ter novos quadros. Ou, quando parar de tomar o remédio, pode ser que ela já volte. Professor, Pode falar. quanto tempo fica tomando esse corticoide? Então, a gente passa por pelo menos 4 semanas. Então, essa criança chega pra gente lá no COSME, a gente interna, investiga. Lembra que eu falei que a gente tem geralmente aquele ácidozinho? Então, a gente já pinga, vê se no EAS não tem hematúria, e se tiver, não é nefrótica pura, é uma lista, aí a gente tem que fazer biópsia, né? Então, se só tem proteinúria no EAS, mais nada, testa, tem bastante proteína, a gente vai lá e interna essa criança. Interna, faz todos esses exames de sorologia, raio-x para ver se não tem linfoma, tuberculose, faz as provas de lúpus, testou tudo, é uma nefrótica idiopática. A gente já começa o albendazol. Fez o albendazol, começou a prednisona. Ele melhorou, reduziu o inchaço, fiz a hidrocloro, está bem próximo ao peso seco dele, a gente usa muito esse termo, que é aquele peso antes dele inchar. E aí eu vou dar alta para ele tomando prednisona. A nefroped do estado funciona muito bem. Então a gente briga muito por isso, com várias brigas homéricas junto ao Ministério Público, porque a gente tem uma agenda de egresso. Então esse paciente volta, ele vai embora com data e hora marcada. Ele não volta se ele não quiser. E a gente marca esse retorno, se a mãe for muito confiável, com 3 a 4 semanas. Se a mãe for confusa em uma semana. Tá? Porque ele pode parar de tomar um remédio, ter algum problema. Ele volta idealmente com 4 semanas e eu vejo. Todos os pedidos de exame, eles escolhem de manhã, na segunda, e passam com a gente segunda tarde. Com todos os exames prontos. E aí a gente avalia. Nossa, show de bola, não tem proteinúria, testamos o máximo, tá lindo. Vamos começar um desmame. A gente desmama esse corticoide em geral. O curso nosso demora 2 meses. 1 mês de dose cheia e 1 mês desmamando. A gente faz de 3 em 3 dias, as mães ficam muito confusas. Então a gente desmama de semana em semana. Põe as datas, tudo certinho. Vocês vão ver que a gente é bem chatinho, assim, para evitar essa falha ali de tratamento, porque prednisona é uma coisa séria, né? E aí a gente dá alta. Então, em geral, um curso de tratamento dura 2 meses. E pode ser, a gente orienta a mãe e tudo, que ela volte a inchar na semana seguinte que parou de tomar prednisona. Isso é comum, a gente chama de córtico dependente. Vou estar com corticoide, está ótimo. Quando tira, decidiu. E aí a gente tem outros tratamentos para isso. Tá? Não é o caso agora generalista. Eu quero que vocês peguem essa criança, me mandem com o albendazol feito e começar o corticoide, se for possível, e a hidroclorotiazida e vitamina D. Para ele abrir o olhinho de manhã. Tá? E aí o resto a gente vai tocar. Então, quando a gente vai biopsiar essa criança? A gente biopsia, lembra quando a gente falou ontem, na pediatria, se tem alguma coisa errada, né? Se tem sangue no xixi, não é normal, não é nefrótico. Se tem uma função renal persistentemente alterada, eu compensei a criança, deixei ela linda, já está no peso seco e continua com função renal alterada, não é normal. Se ela é muito novinha, menor de 1 ano, parece mais uma causa genética. O gene que fabrica podócito pode ter vindo com defeito. Então a gente biopsia para estudar isso.
síndrome nefrótica congênita, tá? Se ela abre o primeiro quadro depois dos 12, ele se parece mais com o adulto. Lembra que a pediatria a gente atende até 12 anos, no Cosmo? Então, quando abre depois dos 12, se parece mais com o adulto. Aí a principal causa vai ser do gesso. E aí a gente então biopsia igual aos adultos, tá? O lugar já está referenciado, né? Nesse momento, o nosso paciente ele já está referenciado para especialista. Já sim. E geralmente você vai, porque às vezes você acompanha. Chega esse paciente no posto, ele largou o segmento, entendeu? Largou, não consigo contar com a doutora Daniela, tinha marcado o retorno, mas o cachorro da vizinha morreu, aí a vizinha me dá uma carona, aí eu não consegui mais agendar, e aí eu perdi, doutor. Só que assim, ele tá aqui, mas eu faço assim, ele tem 3 anos que não vai com a doutora. E aí ele incha, aí eu dou corticoide, ele melhora, mas doutor. Só que agora eu estou dando e ele não está melhorando. O que eu faço? Aí você foi lá, aí eu pedi da vizinha, que ela tem uma conhecida aqui, que é agente de saúde. Aí a doutora da segunda e terça me passou esses exames aqui, ó. E aí veio isso aqui, uma ureia bem alterada, uma creatinina bem alterada. Aí você vai fazer o quê? Pegar uma fichinha e me mandar ela via posto? Não, você vai regular pro posto. E vai falar, mãe, agora o buraco é mais embaixo. Agora você vai internar, provavelmente vai precisar de biópsia, entendeu? Então é legal vocês saberem essa indicação, porque isso é urgência. Isso não dá para você regular. Você vai regular para o hospital, não para o ambulatório. E isso é bastante comum. Infelizmente. E elas chegam muitas vezes, assim, tem uma criança com 10 anos de perda de proteína. E por que é tão ruim perder proteína? O podócito, ele vai fibrosando. É como se o neutrófilo, ele apanha tanto que ele se suicida. A palavra é essa mesmo. Então ele morre e fibrosa o rim. E esse rim morre mesmo. E aí essa criança chega para mim dialítica. Esse ano passado foram pelo menos umas 6, assim, com essa história. Não estou brincando. Então isso é muito triste. E vocês são a ponta, vão sair daqui sendo a ponta. Se vocês me ajudarem a resgatar pelo menos uma dessas por ano, nossa, vocês mudaram a vida dessas crianças, entendeu? E muitas, assim, tem uma história de vida em que a mãe separou do pai, aí ela arranjou um novo marido, aí ela foi morar na casa da avó, que mora na roça, que não consegue levar, que a menina tá ótima, ela sempre foi gordinha assim, bochechuda. Tá ótima. Só que agora ela parou de urinar. O cabelo tá caindo, tá com essa cor feia. Isso é a cara da DRC. Aí chega assim, creatinina, 12. A gente sempre manda, gente, chegou um Kinder Ovo, com uma surpresa, uma creatinina de 12. E a gente descobre que é nefrótico porque tem um alumínio muito baixo. Quando para de urinar mesmo, para de perder, até retoma. Mas elas são crianças que ficam desnutridas por longos períodos de tempo. Então fica com alumínio. Então, se tem uma hipertensão refratária, a gente biopsia. Lembra que eu falei da hematúria? Chegou uma cara de nefrítica, assim, mas tem proteinúria maciça no seu plantão. Aí você fala, ai, vou encaminhar lá para o Cosme, mãe, porque vai precisar biopsiar. E vai mesmo. Ou o paciente, lembra, 90% responde bem ao corticoide, mas 10% não. Se esse paciente não parar de perder proteína com 4 semanas de prednisona, ele vai para biópsia renal também, tá? Porque aí vai lembrar outras doenças, como a GES. E evidências de causas infecciosas ou imunossupressoras, tipo lúpus, a gente biopsia para ajudar reumato, para saber qual o grau de nefrite lúpica e indicar aí a melhor terapia. Então, no estágio 4 e 5 de nefrite lúpica, em geral, a gente precisa de um rojão mais pesado, um tratamento de imunossupressão maior. Então, a gente biopsia. O segmento, eu já adiantei para vocês, ele é para a vida toda.
É uma doença que não tem cura. Então as recaídas são frequentes, especialmente quando eu recruto neutrófilo. E quando é isso? Quando eu gripo, quando eu tenho dor de garganta, quando eu tenho diarreia. Então, em qualquer... quando a gente é criança, né? Porque criança adoece. Gente, primeiro ano de pediatria, eu acho que dos 365 dias, se eu fui trabalhar 65 dias sem estar doente, foi muito. Porque eu fui criada numa bolha. E de repente eu fui jogada em meio a tudo, a todos os vírus. E aí a gente tem tudo. Eu não tinha CMV, eu peguei na residência, CVV eu peguei na residência. Porque eles adoecem bastante, então eles recaem bastante. E isso também aumenta muito o risco em crianças que vão para a creche muito precocemente. Então, conforme a situação social é pior, que você também precisa trabalhar para comer, e não tem com quem deixar a criança, eles vão para a creche logo. E aí acabam adoecendo e recaindo muito. 70% dos pacientes vão ter uma ou mais recaídas, é o que eu falei para vocês, né? Os que respondem, 7 em 10 vão ter novamente. E a gente vai utilizar outros imunossupressores, como eu falei, outros degraus de tratamento, a depender das recidivas, da resistência. E é isso de nefrótico. Oi. Sintomático até você pode. Por exemplo, se for vai tratar, a hipovitaminose vai tratar. Se for um HIV, você não vai imunossuprimir mais. Então aí você vai usar antirretroviral. A TIT também. Mas se for um citomegalo, aí você vai usar o anciclovir e prednisona. Aí sim, tá? No caso de sífilis, você trata sífilis e prednisona. Você só não vai usar em conjunto no caso de HIV e hepatite. Professora, ele às vezes vem com hematura e proteinúria maciça, né? E se essa hematura vier dismórfica? Olha, a nefrótica, por definição, nunca vem com hematúria. Se um paciente se apresentar com hematura e proteinúria maciça, a gente chama de síndrome glomerular mista. Ela tem um tiquinho de nefrítica e um tiquinho de nefrótica. E o que é? Porque a membrana proliferativa, ela tem hematúria, não tem? Você lembra do tio Diego falando? Mas ela tem, confia em mim. E ela tem consumo de C3 também. E ela é uma nefrótica. Eu tenho proteinúria nefrótica, hematúria e consumo de C3. Mas eu tenho um tipo de nefrítica, que é a exudativa, que faz uma lesão tão importante no endotélio vascular a ponto de lesionar podócito também. Ou pode ser um lúpus. Esse diagnóstico eu só consigo mediante biópsia. Por isso é importante fazer biópsia. Então, se é uma nefrótica pura, sem hematúria, lesão mínima, prednisona, albendazol, prednisona, dieta hipossódica, hidroclorotiazida e vitamina D. É uma síndrome nefrítica, sem proteinúria maciça. Só aquela proteinúria subnefrótica, hematúria, edema, hipertensão, furosemida, dieta hipossódica, bezetacil. Mas se eu tenho proteinúria maciça com hematúria, biópsia renal. Interna. Começou o albendazol já, porque o remédio de verme não faz mal a ninguém, entendeu? Interna. E aí a gente vai ver. Boa pergunta. Dúvidas? Querem 5 minutos? Então tá. 5 e 5 a gente começa.